especialista de internacional, especialista no cenário internacional, mais direcionado para o Oriente Médio. Em instantes estará conosco aqui para trazer esclarecimentos, visto que os ataques seguem. Agora há pouco, infelizmente, o Irã atacou uma base aérea norte-americana, no Catar, ou seja, do outro lado do mapa. Você tem o Irã, o Golfo Pérsico, poucos quilômetros depois, avançando, atravessando o Golfo Pérsico, você tem o Catar. E do lado ali, os Emirados Árabes também. O que significa esse ataque? Seria uma retaliação pontual? Olha, você me atacou, eu contra-ataquei. Pronto e acabou. Ou é algo que pode crescer? Por isso que nós precisamos do entendimento, nesse momento, de quem compreende bem o assunto e estuda a fundo, Aninha. Exatamente. Uma boa tarde para todo mundo que se junta a gente aqui agora no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, com informações que já vão além até dos ataques em Doha, no Catar. Joel, a gente acabou de receber a informação de que há ataques do Irã em andamento também contra bases americanas no Iraque. Então, nesse instante, nós temos Catar e Iraque sob ataque do Irã e espaço aéreo do Catar, que é extremamente movimentado, está fechado nesse instante, voos suspensos devido ao risco que esses ataques trazem agora. A informação do Irã é de que oficialmente está confirmado o ataque por mísseis contra essas bases aéreas, uma retaliação que já havia sido declarada mais cedo que aconteceria pelo Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, que não citou diretamente os Estados Unidos, mas falou em um revide. Na verdade, falou em punição ao inimigo, depois dos ataques dos Estados Unidos ao Irã neste sábado, com mísseis, com uma potência de destruição muito grande e que ajudaram o Israel nessa missão de Israel de fazer a destruição. Atacou no Iraque agora? Iraque também, essa missão de destruir as bases nucleares ou os locais onde era feito o enriquecimento de urânio para produção de energia e também de bombas nucleares, como vem sendo dito pelo menos tanto por Israel quanto pelos Estados Unidos. Temos mais informações aqui também sobre o Ministério do Interior do Bahrein, Sirene acionada para cidadãos e moradores manterem a calma e irem para locais seguros. Essa informação do Ministério do Interior do Bahrein, que acaba de ser divulgada. Vamos falar com quem entende, Joel. Como você mesmo disse, a gente precisa entender a proporção do que está acontecendo agora. O que são esses ataques? É importante que a gente coloque no ar aqui para conversar com o nosso ouvinte, alguém que possa explicar isso para a gente, dentro do que é possível da gente entender também desse movimento agora. Está com a gente na linha o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite. Professor, obrigada por falar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde para o senhor. Oi, professor, bem-vindo. Opa, boa tarde. Um grande prazer conversar com ambos. O prazer é todo nosso. É claro que, não sei se dá para dizer que fomos pegos de surpresa com esse ataque ou contra-ataque iraniano, mas nós precisamos entender o que significa isso, professor. O senhor acredita que pode ser um ataque pontual ou algo que pode se expandir daqui para frente? Olha, dentro das possibilidades de reação do Irã ao ataque às suas bases nucleares realizadas pelos Estados Unidos, uma das possibilidades seria essa, atacar alvos de aliados americanos ali na região, especialmente do Golfo Pérsico, do Iraque, ou continuar jogando mísseis em cidades israelenses, que também seria uma forma de reação. Mas o regime dos ayatollahs resolve dar um passo mais ousado. Tá? Talvez o significado maior desses ataques, por enquanto pontuais, seja de chamar os Estados... Alô? Oi, estamos te ouvindo. Tá. De chamar os Estados Unidos para uma entrada mais, digamos, intensa na guerra, o que é altamente arriscado, porque nós estamos falando aí de dois estados com forças militares altamente desproporcionais, Os Estados Unidos é a grande superpotência militar do sistema internacional.
Então, o Irã está fazendo uma aposta extremamente arriscada, porque é óbvio que o governo americano vai reagir, tá? E numa proporção, numa escala muito maior. Tá? Então fica cada vez mais claro que o que está em jogo agora não é só o programa nuclear iraniano. Está em jogo a manutenção ou não do regime, né, da Revolução Islâmica lá de 79, que até hoje está no poder, o regime dos ayatolás. Então a escala subiu a ser numa temperatura muito alta e, sem dúvida, dentro de algumas horas, eu acho que isso não vai levar muito tempo, os Estados Unidos vão reagir em uma proporção muito assimétrica, né, muito maior do que essas ações pontuais. Foi um cálculo, na minha avaliação, né, como estudioso do assunto, uma ação irracional das lideranças iranianas, né, porque a desproporção entre a força de ataque americana, né, e a capacidade de resistência iraniana, há aí uma fronteira gigantesca, não é? Pode ser um sinal de uma reação do Irã diante do enfraquecimento do país, país que está isolado, né? Inclusive, quando os ataques de Israel contra o Irã começaram, a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre os outros aliados deles no Oriente Médio que foram enfraquecidos ao longo dos últimos meses com ataques de Israel, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, na faixa de Gaza, onde a população está pagando um preço muito alto, mas o Hamas também está inserido nesse contexto. Pode ser uma ação já de uma nação que percebeu que não tem mais como... Eu caí em pé, falando português... Cair atirando. Cair atirando, cair em pé. Pode ser algo nesse sentido, professor? Pode, eu acho que a metáfora ela é pertinente, mas eu usaria também a palavra uma ação irracional. Quer dizer, foi uma decisão que parece-me que não mediu as consequências e a gravidade. Além de tudo, eu acho que também é importante destacar, os países do Golfo, obviamente, os países árabes vão reagir a essas ações. Se diplomaticamente, se no campo militar, não é? Mas vocês usaram a palavra isolado, agora que de fato o Irã vai ficar ainda mais isolado, porque é uma atitude Professor, que me parece que não se mediram consequências. Professor, desculpa só te interromper, mas a gente acabou de receber aqui os posicionamentos da Casa Branca e também da República do Catar. Né? O que a gente tem de informação, Luiz Felipe Nunes? Boa tarde. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. O que diz a Casa Branca, ou seja, o governo dos Estados Unidos, é que já há uma reunião na própria Casa Branca. O secretário de Defesa, o Pete Hegseth, e também chefe da Defesa Maior, o John Kane, estão em uma sala de situação monitorando a situação do Catar com o presidente Donald Trump. E o que chega também da mídia do Catar, da Al Jazeera, que é de propriedade do próprio governo, então a gente pode considerar como basicamente informações oficiais do governo do Catar, uma nota afirmando que o Ministério das Relações Exteriores do Catar afirma que o país reserva-se ao direito de responder diretamente, de maneira compatível com a natureza e o tamanho do ataque flagrante e de acordo com o direito internacional, Ana Joel. Portanto, deixando bem claro aí que deve responder. E que não foi um ataque como eu sugeri aqui, meio que avisado para o Catar, vamos atacar uma base militar aí no seu território e tal. Como o professor disse, né? São aliados dos Estados Unidos e agora, pela terceira vez em 5, 6 dias, o presidente Donald Trump se reúne no gabinete de crise para tomar decisão. Decisão essa, muito provavelmente, na linha que o senhor colocou, né, professor? Um contra-ataque norte-americano sem qualquer tipo de limite. Ou seja, algo muito pesado provavelmente está por vir, não? Não tenho dúvida, eu acho que a tua observação é perfeita. Veja, quando a gente pensa numa guerra, a guerra tem um elemento lógico, racional, de planejamento, de estratégia, mas ela também tem o componente do acaso e do emocional. As decisões que vão ser tomadas agora na Casa Branca, nos países ali vizinhos, né, do Irã, são decisões que vão ter um componente muito mais até emocional do que propriamente lógico e estratégico, o que aumenta muito a tensão e a possibilidade, não é, de ações violentas, sem mensurar
consequências, né? A situação que já era gravíssima, ela atingiu agora uma temperatura que, se é que se pode dizer, máxima, não é? E eu temo que rapidamente essa situação vai se deteriorar e a tendência é uma ação muito forte dos Estados Unidos, visando agora não só atingir militarmente o Irã, mas derrubar o governo do Irã. Então, e a gente estava conversando aqui fora do ar enquanto ouvia a sua explicação, professor, sobre os outros países que podem se envolver nesse conflito, né? No fim de semana, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi procurado pelo Irã. A princípio não falou em se envolver, mas defendeu o que ele chamou de direito legítimo do Irã, a defesa também nesse caso. Hoje a gente já teve uma fala do presidente da França, que não aprovou um ataque de Israel contra o Irã, que acabou atingindo um presídio onde tem presos políticos, tem cidadãos europeus ali também. E aí, o restante do mundo, como fica nessa história? Eu acho assim, hoje o cenário que nós temos, se nada acontecer de muito diferente, os Estados Unidos e Israel aniquilarem o regime iraniano. Essa é a possibilidade. Isso. Agora, isso está diretamente condicionado à entrada ou não na guerra de Rússia, principalmente Rússia. China nem tanto, mas Rússia. Uma pergunta técnica para o senhor. Há alguma possibilidade da Rússia entrar em um conflito como esse ou não? A possibilidade é muito próxima de zero, não é? Porque o Putin, a própria Rússia já tem, né, ali uma agenda muito pesada por conta do conflito com a Ucrânia. E me parece, você falou que a China não entraria, a própria Rússia não entraria nesse momento, né, para dar suporte a um regime tão isolado quanto o atual regime iraniano, não é? Então, a gente vê um cenário muito mais próximo de um Irã lutando sozinho, né, do regime tentando sobreviver, mas num cenário militar muito difícil. E o que mudaria isso para fazer a Rússia entrar nesse conflito? Porque a Rússia também está em guerra. A gente não pode esquecer que tem uma parte da Europa que está em guerra envolvendo a Rússia. O professor está falando. A Rússia não vai se envolver num conflito com os Estados Unidos. Não, então... eu não vejo um cenário em que a Rússia se envolveria diretamente, militarmente, né, nesse conflito do Oriente Médio nesse momento. Não vejo essa possibilidade. Entendi. Mais atualização da Casa Branca, é isso? É do Catar agora. Diga, Luiz. Mais informações, Al Jazeera acaba de confirmar, a mídia estatal do Catar, mais falas do Ministério de Relações Exteriores, afirmando que o espaço aéreo e a soberania do Catar foram violadas e agora este assunto deve ser tratado também pelos órgãos internacionais. A gente vai recebendo novas informações que chegam e também o governo do Catar falando que vai responder diretamente, novamente, todas as afirmações que chegam por parte do governo Qatari falando que a resposta será imediata e direta também, Anijoel. Posso fazer uma observação? Na medida que o Catar não estava envolvido diretamente na guerra, cai por terra também aquele discurso do governo iraniano do respaldo do direito internacional, não é, da Carta da ONU, porque ele acabou de atacar, não é, de ferir a soberania de um Estado soberano e independente. Quer dizer, é uma aposta assim radical, não é, que me parece que não vai ter volta, não é? Não há como a gente imaginar aí um cenário que o governo iraniano possa sobreviver diante de uma ação, né, tão sistemática que passará a acontecer a partir de agora, os Estados Unidos reagindo, os países da região. Veja, porque todos os países da região se sentem agora expostos e fragilizados, né, em relação a um ataque iraniano, né? Então a situação do Irã hoje é de um completo isolamento. É isso, exatamente. O Irã passa a ser uma ameaça muito maior para os países da região, né, que acabam se virando contra exatamente. ele. Você já ouviu falar juntar fome com a vontade de comer? Exato. É o bem que por pode aí. estar acontecendo agora. Bem por aí. Ou acontecerá a partir de agora, né? O professor, como sempre, fazendo colocações bem pontuais e claras, né? O Irã vinha alegando que teria sido violado pelos Estados Unidos. Isso. E ele acaba de violar o Catar.
Exatamente. Mesmo tendo tido uma base dos Estados Unidos como Exatamente. alvo, o território não era dos Estados Unidos. A soberania é do Catar. Do Catar, né? exatamente. Exatamente. Professor Sidney Leite, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada. Um forte abraço. Até uma próxima. Um abraço, até logo. Bom, essa situação que a gente tem nesse momento, né, de atualização desse conflito com o Irã atacando, portanto, Catar, atacando Doha, né, no Catar, atacando também o Iraque. E agora a gente vai para os Estados Unidos conversar com o nosso correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação por lá, o Eduardo Barão, que vai falar sobre a repercussão nos Estados Unidos a respeito desses novos ataques. Tudo bem, Barão? Boa tarde. Oi, Barão, bem-vindo. Donald Trump pela terceira vez no gabinete de crise nos últimos dias, né? Olá, Aninha. Boa tarde para você. Boa tarde, Joel. Tudo bem por aí? Olha, eu já perdi as contas, rapaz. A reunião começou antes mesmo da confirmação do ataque. Então, o governo americano já sabia que esses ataques aconteceriam. Tanto é que todos os militares que ficam nessa região, nas bases americanas, são 40 mil soldados, é muita gente, já estavam protegidas. E a informação de agora é que esse ataque no Catar, onde vivem 10 mil soldados americanos, ele acabou sendo justamente evitado com mísseis que foram disparados pela defesa dos Estados Unidos. Então a informação de momento aqui é que nenhum soldado ficou ferido ou foi morto nesse ataque do Irã, que já era esperado pelo governo dos Estados Unidos antes mesmo da informação que depois foi passada após os ataques serem realizados. Ou seja, o governo já esperava essa ação militar do Irã. Eles continuam no gabinete de crise. Donald Trump com os mais altos generais, diferentes patentes, para ver o que vão fazer a partir de agora, né? Se vai ter algum tipo de contra-ataque depois da ação militar do último sábado e o ataque agora, a resposta por parte do Irã, ou se vão parar por aí. Durante todo o fim de semana, autoridades aqui nos Estados Unidos disseram que os Estados Unidos não entraram em guerra com o Irã, que tenha sido apenas um ataque específico realizado pelo governo americano contra as bases nucleares. Então, há, nesse momento, um clima de expectativa para saber se outras bases americanas também vão ser atacadas. As sirenes de ataque aéreo já soaram, além, evidentemente, dos locais que foram atingidos no Catar e no Iraque, no Kuwait e no Bahrein. Então, são outros países que os americanos mantêm também suas bases. Todos os soldados devem ficar protegidos nesse momento diante da possibilidade de lançamento de mísseis por parte do Irã. Mas a informação oficial aqui dos Estados Unidos é que nenhum soldado foi ferido ou morto após esses ataques realizados hoje pelo exército do Irã contra as bases americanas no Oriente Médio. Joel e Ana. Barão, como é que repercutiu aí dentro dos Estados Unidos a decisão do Trump de atacar o Irã? Entre outros políticos, entre a população, como é que foi essa repercussão? O país está dividido, como a gente está vendo também no Brasil, né, Ana? Então, muitos apoiam essa ação do Donald Trump, entendendo que se trata de uma ação preventiva para evitar que o Irã tenha uma bomba nuclear, então entendendo que foi uma ação necessária nesse momento tomada pelo presidente Donald Trump. Outros entendendo que não, que esta ação militar de Trump vai ter represálias, como essa que a gente está vendo agora contra bases nucleares, mas a possibilidade de ataques terroristas também aqui no território americano. Então você tem os dois lados da opinião pública e também dos analistas. E essa mesma situação vale para os políticos. Políticos entendendo que Trump não deveria ter atacado, que isso vai trazer consequências piores para os Estados Unidos, e outros não, entendendo que sim, era uma ação necessária diante do crescimento dito por Israel do poder bélico, principalmente nuclear, por parte do Irã. Então você tem as duas versões por aqui. Trump diz que a ação era necessária justamente por causa da possibilidade do Irã ter uma bomba nuclear, uma bomba atômica, que evidentemente poderia ser algo mais prejudicial no futuro na versão do presidente dos Estados Unidos. E hoje há um problema porque você não sabe quais são as informações confidenciais, por exemplo, que o presidente dos Estados Unidos recebe.
É tudo confidencial. Imagina só se a população sonha hoje em ter conhecimento do que eles tratam dentro dessas salas de crise. Mas eu também não estou vendo o Trump ter preocupação em explicar isso para a população, né? Nesse momento, não. Às vezes em que ele vai às redes sociais, principalmente para se pronunciar, é com bravatas, né? E ameaças contra o Irã. E se escalar ainda mais, há essa possibilidade, muito provavelmente alguma justificativa nesse sentido terá que ser apresentada. Claro. Né? Barão, muito obrigado, querido. Daqui a pouco a gente se encontra lá na tela da Band no Brasil Gente. Fechado? Fechado. E só para explicar, né, se tiver uma entrada de fato, porque até agora os Estados Unidos dizem que não entraram na guerra, que foi só um ataque. Se entrarem na guerra, aí é aquela história, Joel, precisa da aprovação do Congresso americano. Entendi. Então é uma situação um pouco diferente. Então esse discurso ainda é o que está sendo feito por autoridades aliadas do Trump, inclusive o vice-presidente J.D. Vance, dizendo que foi um ataque específico contra instalações nucleares do Irã, e não a entrada oficialmente dos Estados Unidos na guerra, o que aí teria que ser aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos. Enfim, aí a versão dos dois lados da história. Bom trabalho para vocês, até mais tarde. Valeu, Barão, obrigado. Valeu. Igual estão dizendo, foi só um ataque com 14 bombas de 14 toneladas. Não é entrar na guerra, gente, só passou ali na quina e voltou. É isso aí. Grande